Olá, meu nome é Danilo Eu sou o Felipe. e o nosso tema é Pessoas com Deficiência. Por que da escolha do tema? Bom, logo quando Danilo me propôs esse tema, despertou em mim o interesse em pesquisá-lo. Sempre tive empatia por essas pessoas e acredito que elas carecem de um olhar mais humano da sociedade. Um outro motivo é que já tenho experiência com esse assunto. Tenho duas tias que são deficientes e posso ver de forma nítida e clara as dificuldades que elas enfrentam e também as limitações da sociedade para com elas. Além disso, já temos experiência com essa temática em outras matérias. Tivemos que elaborar uma aula prática de lazer e vivências lúdicas, onde então escolhemos trabalhar a empatia de nossos colegas de turma com essa minoria. Nosso objetivo era fazer com que eles vivessem das duas perspectivas as seguintes atividades: basquete, vôlei sentado, boliche e corrida de cadeira de rodas. Em outra ocasião, fizemos uma resenha crítica de um artigo em que relata como a dança afeta de forma positiva a vida dessas pessoas portadoras de deficiência. Por esses motivos, para a atividade 3.2, escolhemos o seguinte artigo: Saindo da escuridão, perspectivas da inclusão social, econômica, cultural e política dos portadores de deficiência visual em Porto Alegre. Segundo dados do IBGE, no censo de 2010, existem em torno de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Isto equivale a 24% da população, sendo que dentre estes, o maior grupo é composto por deficientes visuais, totalizando 6 milhões e meio de pessoas, dos quais 6 milhões possuem baixa visão e 528 mil são totalmente cegos. No que diz respeito às identidades, aprendemos através de Stuart Hall, nas primeiras atividades realizadas na matéria de direitos humanos, que estas estão descentradas, deslocadas e fragmentadas. Stuart afirma que as identidades são criações sociais e culturais, pois usamos as identidades como uma forma de classificar e, dessa forma, decidir quem está dentro ou fora do grupo. Consequentemente, corpos com alguma diferenciação daquilo que é considerado normal pela sociedade são frequentemente marcados, identificados e rotulados. Assim, a pessoa portadora de alguma deficiência física deixa de ser um cidadão qualquer e passa a ser o cego, o mudinho, o cadeirante, uma vez que essa característica diferenciadora se torna a identidade que conferimos a essas pessoas. A Declaração de Direitos das Pessoas Deficientes, proclamada pela ONU em 1975, afirma que esses têm direito ao respeito por sua dignidade humana, desfrutando assim da plenitude de sua cidadania com direitos civis e políticos. Além disso, são reconhecidos seus direitos à capacitação, visando a conquista da autoconfiança, direito a tratamento médico, psicológico e funcional, e também à reabilitação, à educação, ao treinamento vocacional e outros serviços que possibilitem ao máximo o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades, acelerando o processo de integração social. Desta forma, segundo a declaração, lhes é garantido o direito de ter suas necessidades especiais levadas em consideração em todos os estágios de planejamento econômico e social da nação. Outro marco importante do reconhecimento social é o Programa da ONU de Ação Mundial para Pessoas Deficientes. Este reconhece que o meio é o fator que determina o efeito de uma deficiência ou de uma incapacidade sobre a vida cotidiana da pessoa.
Todavia, até a década de 1980, devido às políticas públicas adotadas no Brasil até então, cabia ao indivíduo adaptar-se ao meio onde vive, e não o contrário. Atualmente, a inclusão é entendida de forma ampla, no que se refere às esferas culturais, socioeconômicas e políticas, fazendo com que a postura legalista e política brasileira acompanhe as iniciativas realizadas pela comunidade internacional. Porém, os esforços nacionais concentram-se em normalizar aqueles considerados anormais. Houve progressos também na inclusão formal legal, sendo criados dispositivos legais, como a criação de um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Além disso, em âmbito nacional, temos um sistema de cotas. Assim, empresas de 100 ou mais funcionários devem preencher de 2 a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, desde que habilitadas. Todavia, apesar de maior conscientização desses direitos, foi constatado que no setor privado a legislação só é implementada mediante a fiscalização e pressão por parte das associações representantes dos portadores de deficiência. Para se compreender a inclusão dos portadores de deficiência visual em Porto Alegre, os autores do artigo Saindo da Escuridão consideraram as questões referentes à identificação e ao combate à discriminação. Eles verificaram que as pessoas portadoras de deficiência visual são vítimas de estereótipos e discriminação na esfera política e no mercado de trabalho. No entanto, as associações representantes de portadores de deficiência visual combatem a discriminação acionando o Ministério Público em casos cabíveis e lutam contra representações negativas na mídia. No que se refere à inclusão socioeconômica, os autores, ao realizarem vasta pesquisa junto ao site do Ministério da Educação, concluiu-se que, em 1999, apenas 5% de alunos matriculados nas redes de ensino eram portadores de necessidades especiais, e que no Rio Grande do Sul, em 2001, a rede de ensino estadual possuía 41 escolas com ênfase em PDVs, integrado tais alunos ao Sistema Comum de Ensino. Constataram também que em Porto Alegre há uma escola que é referência em ensino aos cegos, denominada de Instituto Santa Luzia, a qual tem como objetivo a integração sociofamiliar de seus alunos e procura informá-los de atividades extraclasse, despertando assim uma consciência política. Além disso, enfatizaram a inclusão educacional que ocorre na Escola Técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que procurou se adequar às necessidades dos alunos especiais que educavam, aliando um bom profissionalismo ao treinamento especializado de alguns professores. Porém, um dos problemas enfrentados pelo corpo docente foi a falta de materiais didáticos. Com tamanha perspicácia, os autores esboçaram suas conclusões sobre o aspecto da inclusão política dos PDVs, nos informando a implementação de urnas eletrônicas adaptadas para exercerem sua cidadania. Todavia, se depararam com a restrição quanto à participação como candidatos. Como resultado de nossos estudos, ficamos com o aprendizado que é necessário conscientizar a população acerca das limitações e as dificuldades enfrentadas pelos portadores de deficiência visual e buscar a inclusão de todos, lutar pela igualdade de acesso e tratá-los de forma igual na medida de nossas desigualdades, dando a eles o que é justo, pois fazem parte de nossa sociedade como cidadãos plenos.